E aí, gurizada do CGCast, estamos de novo na área. Aí sim, hein? E hoje vamos ter uma conversa muito diferente, muito boa. Mas antes eu queria apresentar aqui meu primo bonito, Paulo. Crossfiteiro, né? Isso aí. E o Caçulinha. Aí sim, agora acertou. O Caçula, famoso PP. O Caçula, Pedrão. E nossa convidada especial, Luiz Sbaraini. Oi, gente. Muito obrigada por esse convite, viu? É isso aí. Hoje a gente vai ter um assunto muito diferente, né? A gente vai quebrar vários tabus. O negócio aí é profundo. É diferentão. Mas antes da gente ir pra conversa, eu queria agradecer o pessoal do YouTube, pessoal do Instagram, pessoal do Spotify, pessoal do Facebook. Nossa, a gente tá em todas aí, né? É demais. E é isso aí. Curte o vídeo, inscreve no canal, beleza? Que agora tem a vinheta. A vinhetinha. Chama a vinheta. Chama a vinheta. Voltamos, galera do CGCast. Esse episódio eu tô curioso, que eu tenho muitas dúvidas, né? Todo mundo tá cheio de dúvida aí, né? Luísa, a ideia do CGCast, você já sabe, né? Mas eu gosto de falar até pra galera tá ciente aí, é trazer a galera de Campo Grande, que tem uma história da hora, que tem uma vida da hora pra fazer aí, um monte de coisa pra contar. E, cara, você tem uma história bem massa, que a gente acompanha aí, e tomou várias escolhas, assim, bem legais. E eu quero conhecer a tua história. E antes de você falar, de começar por isso, primeiro você apresenta pra galera saber o que você faz hoje, quem é você, e aí a gente volta lá, faz igual a Netflix. Fechou. Bom, gente, primeiro, obrigada pelo convite do Daniel aqui. Não é marmelada, tá, gente? Não foi ele que me chamou aqui. Não fui eu, moleque. Ele não queria. Ele não queria, entendeu? Mas tá bom. Ele falou, amor, você não quer ir no CGCast. Enfim, mas muito obrigada, então, gente, por terem me chamado. E eu sou a Luísa Sbaraini. Eu falo que a nossa geração é uma geração que veio pra quebrar muita coisa, né? Muito padrão. Eu vi o piloto de vocês e vocês falam muito sobre isso. Sobre a questão da família, do pai e da mãe querer que a gente tenha estabilidade desde o começo, procure concurso, universidade, uma coisa, né? Tudo daquele quadradinho. Eu acho que a nossa geração é uma geração que veio quebrar o quadradinho e ver que, na verdade, as coisas podem ser diferentes, né? As coisas podem tomar outros rumos e também ter muito sucesso. Sim. O sucesso não significa só você estar no topo da hierarquia, digamos assim. Exatamente. O sucesso é um estado mental, né? Exatamente. Hoje em dia é o que mais conta. Acho que a nossa geração veio até para trazer um outro sentido, né? Não dizer que eles estavam errados, mas dizer que a gente tem uma outra visão do que é sucesso, né? Exatamente. Então, para eles era isso, ter essa estabilidade, e eles queriam que a gente replicasse, né? Eu falo que o budismo, meio querendo entrar, mas sem entrar nessa parte já, mas entrando um pouco, o budismo ele fala que tudo são causas e condições. Então, dependendo da sua circunstância, você acha que aquilo é certo pra sua vida. O Daniel até fica meio de cara, às vezes, quando a gente tá numa discussão, que ele fala, tá bom, você tá certo, eu tô errado. Aí eu viro pra ele e falo mas assim... Mas vocês discutem? A gente conversa. A gente dialoga. Você é desse, Juninho? Você tá certo, eu tô errado. Não, mas eu sou muito de conversar, mas às vezes eu esquento a cabeça e falo, então tá bom, você tá certo, aí tá bom. Melhor que foi com esse negócio de budismo. Aí eu viro pra ele e eu falo, não existe certo ou errado. Aí nossa, pronto. Aí você fica mais puta, eu ia ficar puta. Mas se a gente for parar pra pensar, sim, verdade. Sim, mas é que na hora a gente quer brigar. Lógico, na hora o negócio tá quente ali pra, né? Bom, mas enfim, então voltando lá pra mim. Na verdade, fala quem que é você hoje, o que você faz, como que é a sua situação atual, assim. E aí você pode voltar lá do... Ah, tá bom, pode deixar. Obrigada, viu, roteirista? Bom, então, eu hoje sou astróloga, sou publicitária também, sou formada em publicidade, mas eu acabei indo mais pra astrologia, eu falo que foi um encontro de almas, assim, eu e o céu, digamos assim. Mas eu falo que se a Luísa de hoje virasse pra Luísa criança e a Luísa adolescente falasse assim, olha, em 2021 você estará dessa forma,
lá atrás eu olhar pra ela e falar, você tá louca? Tipo assim, filha, não era isso que eu queria nem um pouco. Meus pais, nossa, olha, se vocês chamassem eles aqui pra conversar, eu fui muito arteira. Eu fui aquele tipo de criança aquele tipo de pessoa que a mãe e o pai viram e falam assim, filha, não anda com essa pessoa que não é uma boa influência. Eu fui isso. Então, assim, pra mim, eu tive que realmente quebrar várias barreiras na minha vida. E, bom, eu sempre fui muito arteira, como eu falei. E durante a minha infância, eu na escola, eu gostava muito de mentir, gente. Então, tipo assim, era uma coisa assim que... eu não era boa em matemática. Não gostava de estudar. Somos dois. Nossa, não gostava de estudar. Eu era bom de matemática, mas não gostava de estudar também. Galera, aí, ó, isso aí. Se você não estudar, você vai acabar fazendo podcast. Essa é a saída pra quem não estuda. Ninguém estudava. Saber a história dos outros. Nossa. E aí eu não gostava de estudar nem um pouco. Então, tipo, sempre era castigo em meio final de ano, porque era recuperação desde a 3ª série. Sério, cara? Cara, sempre. Bagunceirona. Bagunceira, daquelas que colocava... Ai, que horror, perdão, amigos. Mas eu colocava taxinha na cadeira dos outros. Sério? Eu era esse tipo de pessoa. Que era, né? Já fizeram bullying comigo, assim. Eu era a pessoa Sério? Exato, eu era a pessoa que fazia bullying. Tipo, eu era total. coitado, na verdade. Eu sempre fui coitadinho, mas... Eu era, tipo, bem... Sabe, meninas... Você já assistiu aquele filme Meninas Malvadas? Sim. Eu era aquela turminha das meninas malvadas. Tipo, eu era muito mimada. Nossa, gente, vocês têm noção. Tipo, muito mimada, muito arteira. Era tudo do meu jeito. Eu sempre queria estar ali dominando todo mundo. Então, mas assim, você tem um irmão? Você é filha única ou não? eu tenho uma irmã 5 anos mais velha. Mas a minha irmã sempre foi o exemplo. A minha irmã nunca tirou menos que 9. Por isso era revoltado, então. Eu acho que era, sabe? Sempre tem uma resistência. Sempre tem um lado. Eu era sempre rebelde, porque eu achava que, como meus pais me chamavam muito a atenção quando eu aprontava mais porque eu queria a atenção deles. Uhum. Só que isso era inconsciente, né? Tipo, não é uma coisa que você tem consciência disso. Enfim, e aí na escola eu era esse tipo de pessoa. Então, assim... Chegou meu ensino médio. Deixa eu só voltar um pouquinho. Tem uma história que acho que você devia estar no fundamental, uns 8, 9 anos. Sua tia sempre conta que a Luísa adulterou um boletim, cara. Crianças, não assistam Quantos isso. anos? Acho que 8, 9 anos. Você lembra ou não? Eu tinha 6 anos. Publicidade. 6 pra 7. O que acontece? Não, deixa eu contar a história, então. Foi conta. o seguinte. Eu tava indo mal em matemática. E como você falou, tipo, o pai, às vezes, ele bate, ele tem essas coisas quando o filho, ele, né, apronta, digamos assim. E a minha mãe me batia. A minha mãe me batia muito, porque eu aprontava muito, muito. E aí, eu tava com medo de apanhar. E aí, apareceu, e não foi o boletim, foi uma nota da prova. Ah, foi na prova. Eu tirei 3,8. Nossa, em matemática. Uma ali que era uma questão aberta. Já virou. Foi exatamente isso. Eu coloquei um 8 no 3. E aí eu apresentei pros meus pais. Aí foram ver lá as perguntas. Tudo com X de errado. Não, nem viram. Porque pra eles, eu tirar 8,8 era tão tipo, meu Deus, filha, parabéns. Eu nem vou revisar pra não ficar triste com ela. Exatamente. Aí a coordenadora, depois de uma semana, ligou pra minha mãe. Porque chegou meu boletim. E o boletim não vai mentir, né, gente? Tipo, não adianta eu adulterar. E aí ela ligou pra minha mãe e falou, olha, rindo. Porque eu conseguia tanto que eu queria, que eu conseguia encampelar a coordenadora, professor, todo mundo. Tipo, todo mundo olhava pra mim e falava, não, tudo bem, a Luísa é engraçadinha, sabe? Tipo, não brigava comigo, só minha mãe mesmo. E aí contaram pra ela, e ela... Aí o negócio foi feio. Aí foi o dia que eu cheguei no outro dia na escola e mostrei minha bunda pras minhas amigas, que tava roxa. Nossa, de tanto, cara, eu apanhei. Mas aí eu apanhei. Não mudou muito, gente. Então, assim... Não adianta, né? Um conselho, né? Que a minha família, uma vez... Nossa, isso é engraçado. Uma vez, foi uma benzedeira lá em casa. E aí virou pra minha irmã, falou umas coisas pro meu pai, minha mãe, todo mundo... E aí chegou pra mim, olhou assim pra minha cara, olhou. Tá muito pesado, hein? Falou assim, com você, minha filha, nem Jesus na causa. Do nada! Eu olhei, eu falei, nossa, isso é tão
unha assim, de cruz. Quantos anos você tinha? Eu tinha uns 12. Nossa, com 12 anos ela já entregou. Gente, aí todo mundo falava, pau que nasce torto não se endireita. Enfim, todo mundo falava muito isso de mim. Então, tá igual a Dona Clotilde, Satanás, é você? Satanás! Mano, ela com 12 anos, a benzedeira já descarta. Você tá benzedeira. Era bem assim. Não, então assim, minha família, minha mãe e meu pai chegaram um momento que eles falavam, gente, tem que orar por essa menina. Mas isso se estendeu até quando, assim? Até Nossa, ficou tão um silêncio nessa pergunta. Até 3 anos atrás. Até uns 3, 4 anos atrás. Mas aí as coisas começaram a mudar, né? Porque você vira adolescente. Aí você descobre que é beijar na boca. Aí você descobre que é sair. Aí você descobre tudo que você pode fazer ali. Né, então cara? O negócio fica muito maior. Aí chega aquela fase, né? Da mãe não querer que a filha ande junto. De ter essas coisas, né? E aí, eu conheci pessoas que foram muito boas pra mim na época, ao mesmo tempo. Só que ao mesmo tempo, tipo... os pais eram muito liberais. Então, minha mãe não deixava nada. Eu falava, vou dormir na casa de fulana de ciclano. E aí, eu ia pro show do Catra. Então na verdade, você nunca foi ligado muito à igreja, à espiritualidade, nada assim? Na verdade, eu sempre fui ligada ao mundo material. Com 4 anos, eu lembro que eu virei pra minha mãe e eles me contam muito isso. Que viraram pra mim e perguntaram o que eu queria ser. E eu queria ser atriz. Então, eu sempre quis ser atriz. Eu queria ser famosa. Não é que eu queria ser atriz. Eu queria ser você famosa. Tá participando do CGCast e não, eu já tô no auge da fama. Eu não precisa de mais nada com o CGCast. Amém. Então, mas assim, tipo, eu sempre quis ser famosa. Eu sempre quis estar na frente de tudo, nos holofotes. Isso era o meu foco. E era muito externo, era muito material. Então, tipo, eu sempre pensei, olha só. Eu sempre quis fazer 15 anos e ir embora pra São Paulo. Porque meu sonho era morar em São Paulo. Meu sonho era viver a vida de São Paulo. E ser a menina de São Paulo. E, tipo, viver no mundo urbano. No São Paulo. Era o que eu queria. E meus pais, principalmente a minha mãe, por eu sempre ter feito teatro. Eu fiz 16 anos de balé, eu fui bailarina por muitos anos. Porra, eu sou formada em sapateado, então eu tenho uma alma, assim, de dança artística muito forte, mas é mais pra parte da dança e da atuação. Eu sempre fui esse tipo de pessoa. E aí são por 2 motivos que eu falo isso. O primeiro, pelo motivo que a gente acaba colocando na nossa cabeça. E o segundo, de tantas pessoas falarem... Você não vai pra frente, não alimentar o outro lado em você acaba criando, parece que mais esse lado. De inferioridade. O complexo de inferioridade. E que se você só consegue atenção se você faz alguma coisa errada. Ou você é vítima, né? Você é vítima. Você quer se tornar a vítima. Então, você pode se tornar a vítima, o outro te agredindo ou você agredindo, de alguma forma. E isso é ruim porque você entra em vários tipos de relacionamento abusivo também, né, cara? Nossa. Porque você sempre é a vítima, né? Sim. Então você sempre se coloca em lugares que as pessoas vão dar uma pisada, né? Pra você se sentir valorizado de alguma forma, né? Nós mulheres, e eu posso falar isso abertamente com vocês, porque existe a mulher machista e existe o homem machista. Óbvio que é mais fácil o homem ser machista. Sim. Mas enfim, então a gente acaba sendo criada pra se relacionar, pra casar, pra ter filhos. E aí quando você não é alimentada com o que há de melhor em você, né? Você acaba, tipo, aceitando qualquer coisa. E foi o que aconteceu por muitos anos na minha vida. Sim. E aí, por conta disso, eu acabei desenvolvendo uma doença que é a endometriose. E que, por conta de todos esses relacionamentos... Porque eu sou uma pessoa que acredito que tudo vem do nosso emocional. Poucas coisas realmente não vêm do nosso emocional. Então, isso veio de um emocional inconsciente meu. E que aí começa a entrar o movimento de quando a Luísa começa a ter crise de ansiedade... Isso foi com quantos anos? Isso foi com 16. Começou com 16 anos. Você não estava na faculdade ainda, não? Não. E com 16 anos foi a época que eu comecei a experimentar tudo aquilo que não se deve experimentar. E aí você, tipo, e meus pais estavam se separando nessa época. Então eu tava com uma crise dentro de casa que meus pais nunca foram de mostrar o rompimento deles. Então, tipo, quando rompeu foi num almoço que minha mãe olhou e falou: e seu pai tá me separando. E querendo ou não, né?
Isso mexeu muito comigo e com a minha irmã. Só que a minha irmã, ela logo engravidou, casou e foi viver a vida dela. E aí a minha mãe, pra me afastar de toda a dor, digamos assim, virou pra mim e falou: você vai fazer intercâmbio. Olhei pra cara dela e falei: não, eu não quero fazer intercâmbio. Aí ela falou: não, você vai. Isso eu já tinha 17. Você vai fazer, só que você vai fazer com 18. Porque se você fizer cagada lá fora, pelo menos a responsabilidade é sua. Já sabe o naipe, já. Aí eu virei pra ela e falei: tá bom, mas eu escolho. Ela falou: tá. Aí a gente foi na agência e falei: ai, Austrália ou Nova Zelândia, né, mãe? Tipo, de boas, quero ir pra lá, óbvio. Aí ela olhou pra minha cara e falou: não, você vai pra Alemanha. Nossa. Eu falei: gente, mas agora pra eu escolher. Ela falou: não, você vai pra Alemanha. Lá tem regra. Eu falei: ai, meu Deus, agora eu quero lugar assim. Que beleza, hein? Dá pra quebrar bastante regra. Não. Nossa, você não tem noção do que aconteceu. Eu simplesmente não queria ir, chorei horrores. Mas beleza, fui. Meus pais me levaram até o Rio de Janeiro pra eu ir, enfim, fui pra lá. Era pra eu ficar 10 meses. Me mandaram voltar. Eu fui, tipo, deportada do país. Ficou quanto tempo, então? 8. Um mês. Fiquei 8 meses. Só que eu não fui deportada do país pelo consulado. Eu fui deportada por conta da agência, que o propósito era ir lá pra terminar o 3º ano. E eu tava na Alemanha, pô. Aí Se nem no Brasil eu terminei, mas na Alemanha. Sem pai, sem mãe. Não, mas eu fui pra casa de família. O que aconteceu? A família alemã, gente, Deus me livre. Tipo, a criança, meu irmãozinho bateu no vidro da porta, caiu, começou a sangrar, falou: levanta que tá tudo bem. Tipo, cara. É outra criação. Gente, é outra criação, é outra realidade. Frio, né? Mais frio. É frio, mas também é muito educado. Eles são bem educados, mas eles são muito frios. Tipo, ninguém é amigo, família tá ali só. Entendeu? Bom dia, eles são bem tarde, assim. Boa noite. É, tipo isso. E aí, enfim, Você aprendeu a falar? Eu falei: Hallo, wie geht's dir? Vai. Chamou agora na Alemanha. E ela dá uma disfarçada, né? Se ela começar a falar, ninguém vai saber que é brasileira. Verdade. O povo lá achava que eu era russa. Então. As pessoas não sabiam que eu era brasileira. E aí, minha família lá, eu peguei e falei: não quero mais ficar aqui com vocês, porque vocês são muito chatos. Aí eu fiz uma única amiga alemã, porque olha que sorte que eu dei. Eu fiquei numa cidade micro-mínima que não tinha intercambista. Só tinha alemão. Então, eu tive que aprender alemão. Porque o povo de lá não gosta de ficar falando outra língua. Então, você tem que aprender. Sua mãe pesquisou bem o lugar, né? Vamos te mandar lá pra Daquele lugarzinho. Você vai ter que conviver com o Falou povo. pra mulher da agência. Falou que é um lugarzinho assim, bem... Umas 15 Eu tenho pessoas. certeza disso, Paulo. Porque todo mundo que foi pra Alemanha foi lugar massa, menos eu. Mas e aí, o intercâmbio resolveu? Ou piorou? Na verdade, eu voltei mais rebelde. Você voltou mais rebelde ainda? Meu Deus do céu. Chocado. Eu acho que eu vou ligar pra benzedeira. Vou chamar a benzedeira de novo. Não, eu voltei mais rebelde porque eu vi o tanto que aquele país funcionava e o tanto que o Brasil tava ferrado já. Então eu voltei querendo revolucionar o Brasil. O Brasil não, Campo Grande. Já é outra história. Já é outra história. Mas, tipo assim, eu voltei, aí beleza. Aí eu não tava indo na aula e comecei a viajar. Conheci a República Tcheca, conheci a Itália, conheci a... Esqueci agora a Suíça, conheci Espanha, conheci Portugal, um monte de lugar. Eu falei: o quê? Eu tô aqui na Alemanha, gente. É do lado um país do outro. Como que eu não vou viajar? Vou ficar indo na aula? Pra quê? A cultura? Vou aprender no outro país. Mas é legal, pô. Você viajar, né? Exato. Não, meu intuito sempre foi esse. Sempre Massa foi também. esse. E é mais barato lá dentro também, né? Muito mais barato. Aí eu peguei essa minha amiga que também, ela tinha alma de brasileira, essa alemã. E aí a gente foi viajar junto. Aí a agência de intercâmbio ligou pra minha mãe. Falou: essa guria sumiu. Ela só não fez uma coisa aqui, que foi usar drogas. Mas o resto... Não sabemos que ainda. não sabemos, né? Mas o resto, ela não foi na escola. Ela fugiu da casa. Tipo, porque na verdade eu avisei. Eu mandei um e-mail pra agência de intercâmbio. Falei: olha, não estou gostando da minha casa e quero sair.
Eles falaram, então, a segunda leva tá indo agora, então a gente tem que dar prioridade pra quem tá indo agora pra Alemanha. Então depois eu vejo. Eu falei, eu não vou aguentar mais um dia. Arrumei minhas malas e vazei. Eu era desse jeito. Eu ia perguntar, como que o pessoal descobriu? Você que avisou. Eu avisei que eu tava saindo, porque eu não tava mais aguentando, eu só chorava. Aí ela vazou, a família falou, ó, a guriazinha aqui vazou. Aí depois do intercâmbio, Aí depois do intercâmbio eu fui deportada, eu vim pra cá. rebelde. Meu pai foi lá me pegar na Alemanha. A gente ainda deu um passeio lá, porque meu pai, ele é de boas. O pai é da meu Foi tudo planejado, foi tudo planejado isso aí. Aí eu voltei pra Campo Grande, fiquei mais um tempo, voltei, tive que voltar pra escola. Então eu tinha 19 anos fazendo terceiro ano. Aí eu falei, o quê? Eu não, vou aí fazer você EJA. dominou o terceiro ano. Eu fui fazer EJA. Pode crer. Porque, cara, eu falei, o quê? Ele ri de mim quando eu falo isso. Não, pô. Aí eu peguei, voltei e fui fazer EJA. Falei, cara, eu vou fazer EJA, porque O importante é estudar, né? aí eu passei. O importante é terminar o terceiro ano. No episódio piloto, ele falou que só dormia na Aí faculdade. agora ele quer estudar. É que o piloto quase ninguém assistiu. O pessoal vai Assiste lá. volta lá, gente. Volta no Assiste lá. piloto, vocês vão ver o verdadeiro Daniel. Esse aí, Fica ó. atento nos novos episódios aí. Mas aí, nessa fase aí, qual que foi o estralo, assim? Então, o estralo- Mano, não aguento mais. Você falou que tava crise de ansiedade, Então, rolê só que mal. eu não queria ver nada disso, né? Então eu só ficava no social, nas festas, porque quando você não quer ver o que tem dentro acontecendo de você, você fica cada vez mais com os outros, pra não se olhar. Sim. Então você busca mais relacionamento, mais amizades, enfim. E aí eu voltei pra cá, e nessa volta entre não sei o que fazer, meu pai falou, ó, vai fazer porque eu não tenho mais condição de pagar faculdade fora pra você. Tipo, porque eu queria fazer artes cênicas em São Paulo, porque eu ainda tava com essa ideia. Aí eu falei, cara, eu vou fazer publicidade, vai. Aí um namorado meu na época falou, faz publicidade. Eu falei, tá bom, vou fazer publicidade então. Porque qualquer coisa, né? Publicitário sempre é bom pra qualquer coisa. Aí, Não sei, né, Dandel? É podcast, né? Até podcast aí vamos fazer. aí eu fiz publicidade, tipo, o começo foi bem difícil, enfim. Mas no meio da publicidade eu comecei a ter umas crises existenciais muito fortes. Eu fiquei com uma crise de ansiedade tão forte, que eu não tava mais conseguindo respirar uma hora. Eu já tava pensando realmente em outras coisas já. Eu já não tava bem. E aí eu sentei com a minha mãe e com meu pai pra conversar. Um dia eu comecei a chorar, entrei em desespero. E aí minha mãe me acalmou. E foi num dia que ia ter uma festa. Do Atitude 67. E aí a minha mãe fez uma massagem. Porque a minha mãe, ela é ligada, ela já vai pra Índia há muito tempo. Tipo, ela já tem aí, ela já entrou num processo desde que Já meus tem pais se esse costume, separaram, de autoconhecimento, digamos assim. Que eu nem gosto de falar autoconhecimento, mas ok. E aí ela fez uma massagem energética em mim. E eu fui para a festa ficar louca. Energética. E aí eu peguei e fui pra essa festa, bebi bastante. Só que eu parei de beber muito cedo porque eu fui de carro. E aí, tipo, eu parei de beber, acho que era 1h da manhã, mais ou menos. E a festa acabou às 6 da manhã. E aí eu fui de carro. Cara, a 500 metros da minha casa, eu dormi no volante, eu capotei o carro. Já vi isso aí. Conheço essa história. Aconteceu comigo a mesma coisa. Caramba, cara. E eu dei PT. E nesse dia... No carro, você ficou bem. Eu sem cinto, sem nada. Não aconteceu nada. Não aconteceu nada. Deu PT no carro, mas, tipo, eu tava normal, assim. Aí eu levantei, liguei pra minha mãe correndo, né? No celular não aconteceu nada também. Liguei pra minha mãe, tava a 500 metros da minha casa, época que eu morava com a minha mãe, porque eu ficava... depois que eu voltei do intercâmbio, eu fiquei nessa. Moro com a avó, moro com a mãe, moro com o pai. Sabe? Você não tem casa, você não tem uma âncora. Eu não pertencia a nada, lugar nenhum, Nada nem a mim fazia mesma, sentido, né? nada. E aí eu peguei... E capotei o carro, aí eu virei pra mim. Eu fiquei no dia, meu Deus do céu, era dia dos pais. Isso foi 2017. Eu falei, gente, o que eu tô fazendo da minha vida? Tipo, eu quase morri. Eu sempre exagerei bastante nas coisas. O que eu tô fazendo da minha vida? Aí o meu padrasto olhou pra mim, que é o marido da minha mãe. Ele virou pra mim e ele falou assim: você não acha que é falta de amor por você mesmo? Nossa. Aí me quebrou. Falei, cara, é isso. Ele nunca falou nada. Tipo, ele sempre foi uma pessoa que sempre ficou na dele. Nesse dia ele virou pra mim e falou, será que não é falta de amor por você mesmo? Aí nesse dia eu falei, cara, eu preciso saber quem eu sou. Porque eu sou tudo menos eu. Eu sou todo mundo menos eu. Porque eu tenho uma coisa em mim.
Eu sou libriana, tá? Daqui a pouco a gente entra nisso. Que é não ser você e ser completamente o outro. Sim. Esquecer de você. Então, a vida inteira eu só esqueci de mim. Eu sempre quis fazer tudo que os outros queriam que eu fizesse. Queriam que eu fosse, entendeu? E aí, nesse momento, eu vi que, caraca, eu sempre fui tudo de todo mundo, menos o Você vai se diluindo, né? Cara, chega uma hora que você fala... Eu não quero mais estar aqui, porque o que eu vou fazer? Não sobra mais nada também. Não sobra você não mais é mais nada, ninguém, né? não sobra mais nada. E aí eu comecei a ver todas as crueldades que eu já tinha feito na minha vida. Porque hoje eu vejo, né? Tudo é causa e consequência, óbvio. Mas o que a gente faz pro outro vai voltando pra gente. E não vai voltando daquela pessoa que você fez o mal. Volta de uma outra. Uhum. Ou volta tudo de uma vez. Ou né? volta tudo de uma vez. Eu penso assim, isso... Enquanto você não consegue resolver aquele ponto, talvez com uma pessoa, né, que você plantou, aquela crença limitante, vamos colocar essa palavra aí, mas enquanto você não resolve aquilo lá, pode ser que você não resolva com aquela pessoa, mas ela vai voltar de alguma forma na sua vida, em outras situações, enquanto você não fala, cara, eu preciso romper com esse ponto, eu preciso acertar a mão aqui. Né? E eu nunca dei ponto em nada na minha vida. Até né? Era tudo aberto. Então, imagina o tanto de coisa que tava aqui dentro que eu não sabia que tava, que na verdade eu não queria ver, mas tudo me indicava que eu tava, porque a minha cabeça não tava boa, eu não tava feliz, mas eu sempre fui uma pessoa muito alegre, muito feliz, muito positiva. Então, geralmente as pessoas mais alegres, mais positivas, mais felizes são pessoas que realmente é porque elas não querem olhar pra dentro delas. Sim. E passar por essa transição mesmo, sabe? De se conhecer, de saber quem eu sou. Uhum. E aí é que chegou a astrologia na minha vida. Que data que foi isso daí? Que você capotou o carro, né? 2017. Em agosto de 2017. Você tinha quantos anos? 22? Fiote, eu sou de humanas. Você não lembra quando você capotou o carro? 22, eu acho. Era 22. Cara, mas que frase, hein? Do padrasto, hein? Você é louco, claro. Cara. E aí, às vezes, esse é o lance, né? Você falou que ele não falava nada, então só observa. Aí do nada, falou, cara, eu preciso... Não, mas faz um pouco de sentido, porque na época que eu vivia nas festas, em balada também, é porque realmente eu também tava super perdido também, que eu tinha que falar, mano, tem que sair, cara. Não conseguia ficar em casa, não conseguia fazer nada. Porque você não consegue ficar com a sua presença. Uhum. Cara, esse pra mim, e tipo, isso na pandemia foi muito forte pra mim, porque eu sou muito assim... Eu gosto muito do social, de estar com pessoas, de conhecer novas histórias. Não é à toa que a gente tá aqui, né? Uhum. Gosto, eu me perco rapidão no tempo, assim. E aí a pandemia, cara, me fez ficar em casa a gostar de ficar comigo mesmo. Mas isso muito forte. E aí você tem que aprender na marra, né, cara? E eu falo, nossa, velho, você não tinha pra onde sair, não tem ninguém, você, cara, com a casa, e você fala, mano, eu preciso aprender a gostar de valorizar, ficar mais, tipo, de ler um livro, de assistir um filme, de se curtir mais, né? Porque às vezes você faz isso pro tempo passar mais rápido. Exato. Também. Cara, eu vou fazer tal coisa, aí você acha que você tá sendo mó produtivo, mó... Nossa, o cara, ele é super boa pinta, tipo, muito vida... E, na verdade, o cara não é nada de vida. Ele não sustenta, né, cara? Exatamente. E aí, foi quando as coisas realmente... A chave... Eu nunca vou me esquecer. O primeiro livro que eu li foi o pai de uma amiga minha que me deu. O Poder do Silêncio. É do mesmo autor do Poder do Agora. E aí, ele me deu o Poder do Silêncio. Primeiro, eu detestava ler. Hoje eu amo. Eu sou apaixonada por leitura. Eu detestava ler. E aí, ele me deu esse livro e ele falou... Lê esse livro, Luísa. Porque como eu sempre fui uma pessoa de colocar pra fora, o poder do silêncio, ele fala o quê? Fica quieta, coloca pra dentro. E aí tudo começou a se transformar. Mas a astrologia foi antes de você fazer sua viagem, suas coisas, de fazer essa jornada que você fez? Pra Índia? É. Não, foi bem antes. A virada de chave foi nessa época do acidente. Foi no acidente que foi a virada e eu comecei a ler esse livro. E aí, uma das minhas mega crises, assim, mas acho que já tinha sido 1 ano depois disso tudo acontecer, a minha mãe virou pra mim e falou, eu vou te dar um presente de aniversário. Aí eu falei, o quê? E ela, um mapa astral. Falei, nossa, mãe, que isso? Tipo, que legal, né? Aí ela falou, Luísa, me ajudou muito, eu espero que ajude bastante você, porque eu sei que você não tá legal. E eu comecei a procurar. E quanto mais eu comecei a procurar as coisas, leituras, etc., mais eu via que eu tava parecendo com a minha mãe. Porque só um adendo aqui, na separação dos meus pais, eu me virei contra a minha mãe, eu fiquei meses sem falar com ela.
eu não queria saber da minha mãe. Tipo, pra mim, a minha mãe era uma bruxa, uma monstra. E aí, quando eu comecei a realmente descobrir quem era minha mãe, porque eu comecei a me descobrir, as coisas começaram a mudar de figura. Tanto é que eu morava mais com meu pai, eu não queria saber. Porque meu pai, como ele sempre foi muito de boa com qualquer coisa, ele nunca deixou de castigo. Então, assim, eu via ele como, pô, aqui eu vou ter liberdade. Então, eu não quero alguém que me prenda, eu quero alguém que me solte, né? Pra eu aprontar mesmo. Né? Que exija nunca uma exigiu. Disciplina, Então, eu ficava com ele. Então, aí, quando eu comecei a procurar mais leituras e coisas, eu comecei a ver que eu tava indo muito pra direção da minha mãe, sabe? E ela nunca virou pra mim e falou, lê isso, escuta isso, vem aqui. Eu virei evangélica nessa época que eu tava me conhecendo. Eu fiquei durante 6 meses, eu fui evangélica. Mas aí eu também vi que não era pra mim naquela época, porque eu não era uma pessoa ainda que entendia o que era equilíbrio. Então, pra mim, só servia ser evangélica se eu fosse extremista. E como eu não sou uma pessoa de extremos, eu não consegui me adaptar. Hoje eu vejo de outra forma. É porque também você chega num nível que você tá tão rebelde contra o sistema que você só quer algo extremista pra te segurar, né? Porque senão se deixa uma porta onde você tem que escolher, né? Não é uma coisa que impõe, né? Igreja, geralmente a religião faz isso com você inconsciente, né? É muito extremo, é muita regra, muita lei, muito dogma, que aí quando ele te dá a opção da liberdade, tipo, cara, você pode fazer tal coisa, mas com equilíbrio, com discernimento. Aí você se fode, né? Porque você não tá pronto pra isso, né? Essa que é a jornada. Exatamente. E aí eu sempre... E como a minha irmã tinha entrado pra igreja, eu vi que a vida dela mudou, que ela casou, que ela teve filho, que ela virou um outro ser humano. Eu falei, nossa, isso pode funcionar pra mim também. E eu sempre vi a minha irmã muito como minha mãe. Mais do que minha própria mãe. Então eu queria sempre que a minha irmã se orgulhasse de mim. Que a minha irmã virasse pra mim e falasse, ai, Luísa, que linda, sabe? Porque eu sempre fui patricinha. Hoje em dia não sou mais, mas assim, eu sempre fui muito patriçoca, muito mimada. E aí teve uma época que eu não era assim. E foi a época que aí eu comecei a rebeldia, que eu raspava a cabeça do lado. Tipo, só que eu acho estilo. Eu, inclusive, fui uma das primeiras pessoas a raspar a cabeça em Campo Grande, do ladinho, antes de virar moda. Porque depois de um tempo virou moda a mulher raspar a lateral. Mas tinha muito esse lado também de... Sobrancelha. Mas tinha muito esse lado de protesto também, né? Um pouco então, igual tatuagem, né? Inconsciente. Tatuagem também é assim, inconsciente, né, cara? No começo é estilo, depois você vê que... Cara, tatua o rosto, tatua mais coisas assim que chama atenção, né? Por isso que hoje em dia você vê muito mais gente, falo por nós aqui, tatuado braço, que é uma coisa que é exposta, do que tatuar uma costela, umas costas. Sim. Porque você tá numa fase da sua vida que você precisa externalizar, só que isso é inconsciente seu. Você não tem noção do que você tá fazendo. Até porque você não vai assumir isso, né? Exato. Na verdade eu fiz a tatu aqui pra chamar atenção, para as pessoas verem, né? Eu fiz um pescoço. Né? Você faz inconsciente, mas na prática é isso, né? A pessoa repara, e é isso que você quer, né? E quando aconteceu essa última adenda, quando a minha mãe descobriu que eu tava fazendo coisa bastante errada, e meu pai e minha mãe estavam no processo da separação, assim, então isso, eu voltei lá pros 16, 17 anos, a minha irmã ficou tão pé da vida comigo, tão pé da vida, que minha mãe achou que eu tinha acabado a minha vida. Tipo, ela falou, cara, não tem mais o que eu fazer com essa guria, eu já tentei de tudo. A minha irmã me deu uma surra. Sério? A minha irmã me deu uma surra. Que foi pior do que apanhar da mãe. Não, eu fiquei destruída. Sim. Tipo, pra mim foi, cara, minha irmã me deu uma surra. Tipo, e meus pais não fizeram... O que mais me chocou é que meus pais não fizeram nada com ela. Deixaram ela me bater. Tipo, eu olhei e falei, não é possível que você não vai fazer nada com a minha irmã. Aí eles falaram, Luísa, tem que fazer, olha onde você chegou. Gente, não foi tão sério assim, tá? Não foi tão grave. Mas é que o impacto pra você foi muito forte, né, mano? O impacto pra mim foi muito forte. Tanto que gravou, né? E ninguém, nenhum primo, nenhum sobrinho, nenhum irmão, ninguém da família revoltou a esse nível. Ninguém teve uma chegou ao extremo, quebrou tanto padrão assim em tão pouco tempo, com tanta rebeldia. Então eu não era só falada, porque eu não fiquei só falada
Porque a minha família, por parte de pai, é uma família tradicional aqui de Campo Grande. Então, é aquela família que pergunta o sobrenome. Então, todo mundo me conhecia. Eu participava, tipo, dos colégios de elite, Fleming, Bionato, não. Só estudei nesses colégios. Tem que ter currículo, né? Tem que... Entendeu? E a família do meu pai sempre foi uma família de posses, etc. Então, uma das primeiras famílias a habitar em Campo Grande. Enfim. E aí, tudo que acontecia comigo, as pessoas sabiam. Porque eu era a filha do Flavinho. Eu era neta do Dr. Flávio. High Society. High Society. Você era louca, né? Ela tá metendo louco na família. Vamos dar uma surra nela. A família assim gira rápido a história, né? Principalmente quando é ruim, né? Todo mundo já sabe. Todo mundo já sabe. Então virou uma coisa de, tipo, minha mãe ir jantar com as amigas, a pessoa na mesa vizinha fazer fuxico. Isso eu nunca contei pra você. Mas o tanto de gente que mandava mensagem pra minha mãe, pro meu pai, pros meus avós, ligava pra contar as coisas que eu aprontava, porque eu andava com um pessoal... Mas uma menina tão bonita. Exatamente. Uma menina que podia dar tão certo na vida, aprontando desse jeito. Pesa mais ainda, né, cara? Aí você, tipo assim... Esse que é o lance. Às vezes você quer mudar, mas você fica tão em choque que você fala, velho, vou sair na mão com todo mundo. Exatamente. Aqui, e aí, tipo, eu andava com uma turma que os pais também eram conhecidos. Só que a gente não tinha medo. Então, todo mundo da turma ali aprontava. E aí, virou uma bola de neve tão grande que eu era uma pessoa da família, que a família inteira ficava no ouvido dos meus pais, falando, tem que dar um jeito, tem que isso, tem que aquilo. E quando você escolheu a astrologia, começou a ir por esse lado, também não foi um choque? Um mega de um choque. Na verdade, é um choque, eu acho que até hoje. Porque isso aí é o quê? Uns 2, 3 anos atrás? 2000... Cara, pior que não. Não, da Índia, de que você for. Porque eu acho que a Índia foi o... Não, mas antes ela já estudava. Astrologia 2018. 2018. Começo de 2018. Que foi quando você fez o mapa, né? Foi quando eu fiz o mapa. Mas vamos deixar então essa conversa pra depois do break. Nossa, a gente tem um monte de pergunta pra responder. Rapaz, velho. Verdade. Bom, é isso aí então, galera. Daqui a pouquinho a gente já volta. Então, chama o break. Valeu. Foi através de um mapa astral que muitas dúvidas foram sanadas. E aí eu me tornei estudante de astrologia. E hoje me sinto um canal para poder levar toda a clareza e todo o entendimento que aconteceu comigo para você. Então eu tô aqui para te chamar para curtir meu canal no YouTube, onde eu tô passando conteúdos muito legais que fazem com que os astros sejam sentidos no nosso dia a dia. E também para você seguir lá o Luz pro Mundo no Instagram. Se você quiser, sentir vontade, manda um alô e vamos fazer teu mapa. Eu tenho certeza que o conhecimento através da astrologia será muito benéfico para você. Bom, mas fica ligado porque depois do intervalo a gente ainda vai ter muito papo rolando aqui no CGCast. Tchau, tchau. E aí, galerinha, estamos de volta aqui no CGCast. Como de praxe, mais uma vez, como eu sempre faço. Agradecer a presença da Luísa aqui por ter topado de participar do CGCast. Tamo junto, papo muito foda. Fica até o final, porque vai ter dúvidas sobre signos, mapa astral. É verdade, olha, deu um merchan aí. Obrigada, não, porque ele vai perder o mais louco, toda a história da Luísa pra chegar nesse momento. Ponto. Exato. Aí, a gente parou lá, que sua mãe chegou, falou pra você que ia te dar um presente. Pode continuar. E aí eu fui fazer o mapa astral. Aí eu só sabia que eu era libriana com ascendente em Libra. Única coisa, não sabia de mais nada da minha vida. Libra ao quadrado. Libra ao quadrado. Aí eu fui fazer o mapa, aí ela me colocou assim o papel na minha frente, eu olhei e falei, mas eu sei como é que faz isso. Aí ela olhou pra minha cara, ela falou, Luísa, você é estudante de astrologia? Eu falei, não, eu nunca nem vi um mapa na minha vida, mas eu entendo isso aqui. Olha que louco. Cara... E aí ela começou, óbvio, né? Eu não tinha entendimento. Mas assim, as coisas não eram estranhas ali pra mim, eu vendo aquilo. E aí eu fiz o meu mapa, ela falou, olha... O que acontece? A sua lua em Áries. Então, é normal, né? O negócio, né? Ela falou, então, a sua lua em Áries. Então, assim, você realmente começa e não termina as coisas. Aí ela começou, por conta do mapa, eu comecei a entender tanta
coisa que eu já fiz. Gente, vocês estão entendendo? Avaliou seu perfil inteiro ali. O mapa, ele nada mais é do que você ter uma autoanálise de tudo que você já fez. Ele fala dos seus pais, ele fala do que você veio fazer, ele fala de tudo. Sério, cara? Eu já vou entrar Não, eu sei, mas o mapa astral, então ele é... O mapa astral... O mapa astral, ele é dividido entre a sua criação, desde o momento que você é colocado no mundo, que você dá o primeiro choro, que é o seu ascendente, que é a hora do nascimento, até o que você veio fazer nessa vida, como você veio se doar à sociedade. Então vai falar o tipo de profissão que combina com você, como você é nos relacionamentos, como você foi criado, as filosofias de vida. O mapa astral, ele vem e faz assim, ó, toda dúvida que você tem, ele faz assim, meu Deus, ele traz a clareza, porque não é que você vai ser assim, isso está previsto dessa maneira, não é isso, é porque tudo é uma autoanálise. Você tem caminhos, você tem escolhas. Até mesmo fazendo mapa, você tem escolha. Eu tinha uma escolha de simplesmente me jogar na vida e não tá nem aí pra relacionamento e ficar vivendo, ou estar noiva. O pedido de casamento é hoje. Chama! Então, assim, mas realmente eu tive uma escolha. E eu quis escolher uma outra coisa. Era mais fácil eu tender pro outro lado. O Daniel também não é uma escolha fácil. Não, mas... nem um pouco. Tô ficando sem graça aqui. Não, daqui a pouco ela vai abrir seu mapa astral, porque eu tenho certeza que ela estudou você inteirinho. Na verdade, a primeira vez que a gente se viu, tipo, sem ficar nem nada, porque o Daniel só me enrolava, eu vou fazer o mapa dele. Sério? Eu fiz o mapa dele antes e ele da era gente ficar. friozão? Ele acredita? Ele falava ele assim, se Luísa, lá vem você com essa história. Não. Astral. A gente tá mudando o assunto aqui, vamos continuar. A gente já volta nisso então, tá? Bom, mas enfim. Mas fez sentido pra você? Cara, eu saí de lá e falei, gente, como assim? Essa sou eu. Não me mostraram desde o começo. Não me mostraram. Como assim? Como que uma criança, na hora de nascer, os pais não fazem o mapa? Gente, se os pais fazem o mapa da criança, eles vão saber educar o filho. Tá falando como que o filho pode ser educado através de um mapa astral. Que louco. É as tendências, se o filho gosta de dormir com barulho, se o filho gosta de dormir no silêncio, tudo isso tá no mapa. Com a TV ligada. Tudo, sei lá, né? Mas tipo, tudo. Mostra Cara, eu não tudo, sabia gente. disso. É sensacional. Que Enfim. massa. E aí eu comecei, mãe, o que é isso? Mãe, porque minha mãe que me apresentou o mapa astral, eu comecei a ir pro lado da minha mãe. Mãe, o que é isso? Mãe, o que é aquilo? Aí ela me dava livro pra ler. Aí eu comecei a estudar os Vedas. Os Vedas são a escritura mais antiga do universo, conhecida, que é o sânscrito, que é o Om. O Om, sabe aquele Om? Omzinho? O Om, ele é um som primordial do universo. Se você escuta realmente a essência desse som, tudo reverbera Om. Tudo é Om. A onda do mar é o Om. Tudo é Om. Porque ele é a criação. Enfim. E aí eu comecei a estudar essas coisas. Eu comecei a falar, nossa, gente, tô me encontrando finalmente, meu Deus. Depois de pagar por tudo quanto é coisa, eu fui no Só essa que faltava, essa guria. Pode dar família. Pode perguntar pra sua mãe, foi tudo planejado. Será, seu mapa astral. Será, cara? Não é possível. Não é aqueles filmes de aventura, né? Que ela encontra uma... Filho, eu mapa sabia que você ia fazer sótão. tudo isso, filho. Eu sabia, agora você vai mudar a sua vida. Isso aqui foi passado de geração em geração, cheio de poeira, água. Abre aí, tá tudo aí, ó. Agora vai até o tesouro. Aí, só que, tipo assim, as minhas duas famílias são muito católicas, são evangélicas, então, tipo, ninguém tem a vertente do hinduísmo. Então, você continua desviada, né? Sabe quem que eu sou? Eu sou a ovelha negra da família, sabe? Aquela música você só da se Rita assumiu, Lee. né? Eu só me então assumi. Você tava querendo ser a outra ovelha. Então, exatamente. Eu achava que eu era a ovelha má, digamos assim. Mas ovelha negra não significa ovelha má. Significa apenas uma ovelha que tomou uma outra direção que todos achavam que todos tomaram, tipo, uma outra e ela tomou outra, entendeu? É mais ou menos isso. Sim. Resumindo. Mas enfim, então o mapa e aí os Vedas e os livros da hinduístas, aí eu comecei a ler sobre Shiva, sobre Ganesha, sobre a cultura hinduísta, né? Começaram a me levar a querer... Eu comecei a crescer um negócio dentro de mim. Gente, eu quero ir pra Índia, eu quero ir pra Índia. Só que eu não tinha dinheiro. Meu pai...
Já cobrei pra ele, eu falei. Não, mas antes de ir pra Índia, você começou a seguir o Avatar, né? O Satya Sai Baba. Sim. Nossa, meteu. Não, cara. Você tá sabendo, hein? É interessante falar sobre isso, né? Porque é justamente Então, caminho diferente. É que Swami, ele não gosta de ser exposto, mas tudo bem. Não, mas eu acho que é legal falar até para as pessoas conhecerem, saberem o que também que acontece, quem que é. gente? Vou aqui abrir meu coração pra vocês. Vamos lá. Eu cheguei num momento em que eu tava realmente me sentindo um pouco no fundo do poço, digamos assim. E um dia eu tive uma revelação durante um desses mantras. Apareceu uma borboleta pra mim em casa. Acho que essa história eu nunca te contei. Apareceu uma borboleta linda. Eu nunca vi uma borboleta daquela. Ela era toda colorida de laranja, rosa, enfim. E aí ela apareceu pra mim e ela ficou durante a entoação dos Vedas que eu tava lá entoando. Não vou entoar aqui pra vocês, tá? Mas se vocês quiserem, depois eu entoo. Enfim, e aí ela apareceu, ficou lá comigo e eu senti uma paz tão grande no meu coração naquele momento. E aí depois eu fui ver o significado da borboleta dentro ali dos Vedas. E a borboleta, ela é a representação de Lakshmi. Lakshmi é a deusa do amor, da fortuna e da beleza. E não é a fortuna apenas material, é a fortuna mental mesmo, é o estado de espírito, como a gente tinha falado já do sucesso ser um estado mental. E aí a minha mãe começou a falar mais pra mim sobre Swami, que é Satya Sai Baba. Swami significa Deus, tá? É em sânscrito. E aí eu comecei a pesquisar sobre Swami e ele começou a se revelar pra mim cada vez mais. E o que ele sempre diz? Não importa o que você faça, faça por amor. Não importa onde você esteja, seja o amor e veja o amor no olho de cada ser humano, de cada folha, de cada matéria, porque toda matéria é amor, senão ela não estaria na criação. Tudo é Deus. Você é Deus, qualquer ser é Deus. Seja o bem, seja o mal, é Deus. Meio que volta lá no esquema do seu padrasto lá, né? Exatamente. Que ele falou do amor por si. Porque, na verdade, o amor nada mais é do que ele é reconhecido na matéria, porque a gente tá aqui, né, em corpo. Só que quando a gente transcende o olhar apenas pro físico e ver o através, que é isso que ele fala, veja o através do físico, você descobre o amor genuíno. E o amor genuíno é o amor que mais se assemelha ao amor de pai e mãe para um filho. Esse é o amor mais próximo genuíno que você possa ter. Porque não importa, você sempre vai estar lá amando. Não importa se faço bem, não importa se aquele filho tá fazendo coisa ruim, você vai estar amando. É verdade, por isso, galera, valorizem suas mães, seus pais, Sim. né? Isso aí é muito... Exato. Salve mãe, salve pai. Tô chegando. Já prepara o leite com chocolate. E o misto quente, bem gostoso. Sempre tem. Sempre tem. Enfim. Cara, mas isso é louco, porque o Pedro lembrou disso mesmo. E tudo isso que você viveu, vamos resumir, era apenas falta de amor. Né? Falta de ver isso, né? Exato. De ver amor nas coisas, né? E aí eu comecei a tomar consciência. E Swami, ele sempre foi um avatar que ele hoje ele já saiu do plano físico em 2013. Ou 2011, desculpa. Enfim, e aí, só que ele sempre foi um avatar que ele nunca veio punir. Ele não, sabe aquele Deus, tipo, que às vezes é ensinado meio que na igreja evangélica, que é castrado? Você é castrado se você quiser se castrar. A sua mente é o seu guia. Na verdade, não é a sua mente que é o seu guia, é o seu intelecto, é o seu coração que é o seu guia. Mas pra gente acessar... Hoje eu falei disso, inclusive, no Céu da Semana, que eu faço, que é a luz da semana agora, que mar calmo não faz bom marinheiro. E nós, seres humanos, a gente precisa atravessar ondas turbulentas pra gente descobrir o que é o amor, pra gente descobrir a verdadeira essência em cada um de nós. Não é pela paz e pelo mar calmo, pela coisa tudo bem, que você vai descobrir que se tem alguma coisa aqui dentro de você que precisa ser transformada. A gente vem pra aprender várias lições nessa vida, né? Exato. Senão... Acessar, né? A gente não consegue acessar também, né? Dependendo da vivência nossa. Aí já vou, né, dar um resumão pra não perder muito tempo aí. Aí passou o tempo, eu falei, pai, quero ir pra Índia. Ele falou, você tá louca? Aí minha avó, por perto de pai, Luísa, porque ela é paraguaia, Luísa, ela só me chama assim. Eu não acredito que você vai fazer uma coisa dessa, não sei o quê. Aí eu fui lá e falei pra mim... Mas eles sabiam que era pra isso. Pra você poder Pra eu me conectar com
comigo, entendeu? Eu não fui pra Índia fazer curso de yoga. Muita gente acha que eu fui pra isso. Não fui pra nada. Eu fui pra entender o que tava acontecendo dentro de mim. E você foi pra um templo que a maioria das pessoas já vão no final da vida, Exatamente. Né? Não tem jovem templo, lá. Monastério, É um ashram. Como? É um templo, né? Ashram. Aqui é cultura, moleque. Templo, CGCast é cultura, bora. E aí, enfim. Nós. Aí, em 2018, eu falei, mãe... Não, final de... Isso, mês de 2018, eu falei, mãe, final do ano eu tô indo pra Índia. Minha mãe falou, filha, eu não tenho dinheiro. Meu pai olhou pra minha cara e riu. Falei, cara, ferrou, não fui. E eu tinha contado pra meio mundo que eu ia pra Índia, porque eu era dessas também. Por isso que você não foi, você contou pra todo mundo. Foi exatamente isso. Aí, o que eu fiz? Aí essa guria vai pra Índia, guria doida. Eu que vou, aí, gente que nem ia pra Índia foi. Só pra falar pra você. Isso foi no meio, antes do meio de 2018. Aí, eu terminei minha faculdade de publicidade, tava faltando uma matéria. Aí eu terminei minha faculdade de publicidade. Falei, gente, eu não quero saber de publicidade. Quer saber? Que foi na época que eu falei, eu vou virar bicho grilo de vez, assim, sabe? Ai, eu já tava desapegando, já não tava, sabe? Não era mais aquela pessoa dentro de mim. Vou trabalhar na Farm como vendedora. Eu gosto das sopas de lá, tipo, é um lugar que eu gosto, que eu sei que eu vou me sair muito bem. Aí fui pra lá e entrei na Farm. Trabalhei lá durante 1 mês. Fiquei frustradíssima, porque eu vendi pra caramba, tipo, eu fui a vendedora do mês, e aí eu achei que eu ia ser remunerada legal e não foi legal. E aí eu falei, cara, eu sou formada, né? Acho que eu vou procurar uma agência, pelo menos porque o intuito era trabalhar pra guardar dinheiro pra ir pra Índia. Aí não deu dinheiro, aí falou, não deu dinheiro, eu falei, putz. Aí eu saí da Farm. Certas pessoas vieram falar comigo, me chamando pra ir na Valley. E eu sei foi lá que a gente se aí foi lá que a gente acabou se conhecendo no trabalho. Mas pra trampar, né? Não, foi Vale balada, gente. Foi pra trabalhar junto. Eles gostavam de balada, mas foi pra trabalhar. A gente trabalhava no marketing juntos, e aí eu tinha uma outra pessoa também. Aí eu terminei com essa outra pessoa, e aí acabou rolando eu e o Daniel. Enfim, só que eu já estava juntando dinheiro. Por que eu aceitei estar na Vale? Primeiro que, gente, é um mega aprendizado trabalhar lá. Tipo, todos os sentidos. E segundo, porque era bom, o dinheiro era bom. Como eu morava com os meus pais, eu conseguia guardar tudo. Sim. Então eu guardava o dinheiro, eu ficava guardando, porque eu queria ir pra Índia e aquilo tava tomando meu coração de uma forma... E era muito caro? Muito fora? Não, a passagem era cara. Só que o que acontece? Em março de 2019... Eu, do nada, apitou, porque eu tinha aquele negocinho de apitinho de passagem, apitou uma promoção pra Índia, tipo, absurdamente barata. Na hora eu falei, mãe, ela falou, gera o boleto e vamos pagar, porque você não vai achar por menos que isso nunca. Só que aí, o que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou ousar. Vou ficar 4 meses na Índia. Não vou ficar 1, não. Ela falou, filha, vamos comigo, porque ela foi lá, né, 1 mês, depois que eu tava. Vamos comigo. Eu falei, não, vou sozinha. Eu vou enfrentar essa sozinha. A rebelde. Porque eu tenho uma mapa astral agora. Eu sei quem eu sou. Eu sei quem eu sou e o que eu consigo. E aí eu peguei e falei, beleza, comprei, Tá bom. Aí eu e o Daniel, a gente Mas você comprou só de ida, então? Comprei de volta. 4 meses. 4 meses. E aí, eu e o Daniel, a gente tava numa época de fica, não fica. Aconteceram algumas coisas, né? Ninguém precisa saber. Mas assim, aí a gente não tava... É esse caso. Não é esse o caso. Próximo momento. Só que a gente acabou voltando nesse meio tempo. E aí, a gente ficou um tempo junto. Ele se programou de ir pra Austrália, ele foi pra Austrália e eu fui pra Índia. Só que eu fui pra Índia... Só bicho grilo os dois. Só que eu fui pra Índia um pouco antes dele. Enfim, gente, indo pro episódio Índia. Meu primeiro mês eu chorava todos os dias. Eu entrei em depressão. Eu tive síndrome do pânico. Sério, Eu não conseguia olhar pra nada. O Daniel sabe o tanto que eu chorava. Eu ligava pra ele desesperada. Teve um dia que eu cheguei assim no meu quarto... depois, porque assim, a Índia você pode seguir ou não uma rotina, esse templo que eu fiquei. Porque eu fiquei dentro do templo, morando no templo, durante 1 mês. E é um templo bem simples, né? É assim, muito simples, você por exemplo. Com outras pessoas. Você dorme com 8 pessoas no quarto, 8 mulheres. Só você tem noção. 8 mulheres dentro de um quarto. São 3 andares com 10 quartos.
e um banheiro de latrina. Nossa. Sabe aquele negócio do tipo assim, vou desapegar? Eu cheguei lá e falei, cadê minhas coisas? Quero voltar. Mapa astral que se for. Deixa eu contar pra gente. Essa foi Vocês não tem noção. Eu cheguei lá e falei, como que eu vou fazer? Em 4 meses, comunicar lá. O banheiro, tudo é diferente lá, Tudo, comida. Assim, lá não tudo. tem banheiro igual aqui. E né? lá não tem jovem, lá não tem gente. O Daniel, ele fala... Gente, eu queria chorar no começo, porque eu olhava, não tinha ninguém pra eu conversar. Graças a Deus, surgiu uma brasileira de 32 anos, a Manu, ela foi me agir, só que ela tava indo embora. Ela ficou, tipo, 20 dias comigo. Eu quase fiz isso com ela. Porque só tinha gente de 60 anos pra cima. Nossa, e você super e sempre aí não tinha super... brasileiro, praticamente. Exatamente. Vai falar com a senhora indiana. E lá era assim, ó. Caramba, mano, Não, que rolê. vocês não têm noção. E todo mundo achando que você foi lá férias, foi, né? aham. Vixe, e o jet lag, né? Uhum. Quase surtei com jet lag, porque são mais de 14. São 14, tipo, foram 36 horas de viagem. Nossa. Cara, fuso horário bagunça. Você não tem noção. Eu fiquei acho que uns 5 dias sem comer, porque Qual eu que é a não conseguia diferença de horas de comer. lá pra cá? 8 horas, né? Acho que eram 8 horas. 8, é. Então, tipo assim, enfim. E aí, lá, você pode ou não seguir o cronograma. Qual é o cronograma? Acorda 3h30. Aí você vai pro OnCar, que é a repetição do OM 21 vezes. Você sai do OM, você vai pro yoga, você sai do yoga, você vai entoar os Vedas, você sai dos Vedas. Então você tem toda uma programação. Mas paga mensalidade, uma escola, não é tudo na faixa. É free. Não tem essa. Só a alimentação que você... A alimentação eu gastava R$20 por dia pra comer empanturradamente demais. E eu acho que paguei R$150 um mês no quarto. Se você quiser ir pra um lugar barato, vai pra Índia. Porque lá você só vai pagar caro na passagem. Porque o resto você vai viver igual barato. Rainha, rei. E qual que era a comida lá? Só pra saber se eu vou ou não. Açafrão, muita pimenta, mas muito você arroz. Já era vegetariana já? Não. Mas antes de ir pra lá, eu já não gostava mais de comer carne vermelha. E o processo do vegetarianismo foi bem legal, assim, o que aconteceu. Mas enfim, e aí você tinha que seguir essas coisas. Eu tentei seguir, mas no começo, tudo que você não quer seguir isso. Porque, enfim, aí teve um dia que eu saí de uma dessas práticas, eu cheguei no quarto, eu comecei a chorar. Eu falei assim, gente... O que tá acontecendo com a minha cabeça? Eu preciso ir embora. Eu ligava pra minha mãe, soluçava. Eu falava, pelo amor de Deus, compra uma passagem e me tira daqui. Eu tô me olhando pra uma Luísa que não existe. Não é possível que isso existe dentro de mim. Cara, eu comecei a olhar pra um buraco, mas tinha um buraco tão grande, que eu, tipo, me ajoelhei no chão e falei, pelo amor de Deus, se você existe, aparece pra mim, porque eu duvido que Deus existe. Nossa. Nessa hora... Ele apareceu. Nessa hora, desceu em mim. Foi assim... Desceu em mim uma luz, uma coisa tão assim, gente. É uma coisa que eu não consigo nem explicar. Porque veio uma coisa tão forte dentro de mim. Eu estou aqui. Conta comigo, porque eu não vou te abandonar. Cara, eu só escutei isso. Não era eu falando pra mim. Não era minha mente. Não era... Aquilo me trouxe uma paz, que aí eu virei e falei, gente, eu só enxergo a realidade que eu quiser enxergar. Então eu vou começar a enxergar a Índia de outra forma. Só que o que eu fiz? Isso aí é o quê? Um mês que você tava lá? Nada. Uma semana. Você já tomou uma porrada. Porrada. Aí o que eu fiz? Eu conheci essa brasileira. E o que tava acontecendo? Eu tava me castrando muito. Porque eu queria ficar careca. Vixe, tem história, hein? Eu queria raspar a cabeça antes de ir pra Índia. Tanto é que eu sempre falava, né? Eu vou raspar a cabeça. Então, na minha mente maravilhosa, que adora imaginar as coisas, eu ia chegar lá, eu ia raspar a cabeça, aí eu ia fazer os mantras, aí eu... Luísa da Índia, desapegada. Fantasiada, nossa, assim. Fantasiada. Não, e você muito planejada, né? Tipo assim, não, quer saber? Eu vou raspar agora. Antes de... Tipo não, assim, você não curtia o rolê, né? Exato. Tipo assim, eu cheguei lá, não preciso raspar a cabeça. Eu falei que eu ia raspar pra várias pessoas. Como que eu não vou raspar? Eu comecei a pensar no que eu já tinha falado pras pessoas. Nossa, muita ansiedade, olha, né, cara? só. Ansiedade no nível hard. Aí eu fui no médico ayurvédico, porque aqui é terapia no Brasil, lá é medicina ayurvédica, que é a medicina tradicional indiana, que é a medicina milenar. E ele virou pra mim e ele falou, olha,
você tá com depressão. Toma um chá aqui. Não, um chá não, vocês não tem noção, tanto de coisa que ele me deu. Sério, cara? Tanto de erva. Você tá com depressão, você tá com síndrome do pânico. A gente vai fazer tratamento através de massagens, de várias coisas. Eu fiz vários procedimentos e de ervas. Então, eu tinha uma alimentação, eu parei de comer chocolate, parei de tomar leite, eu parei de fazer várias coisas para que a minha mente ficasse pura. Eu precisava purificar a minha mente, porque eu tinha muito esse pensamento culposo. Eu me culpava de não estar fazendo o que eu prometi fazer para as pessoas. Nossa. Olha só como a nossa mente, ela consegue fazer isso e a gente não percebe. Não, e no lugar que você queria estar, né? E no lugar que eu queria e estar. Aí você não vivencia o negócio. Exato. Né? Aí a minha amiga virou pra mim e falou, Luísa, eu tô indo pra praia. Minha última semana é de Índia, vamos comigo? Aí no começo eu falei, eu não vou. Né? Falei, eu não vou. Falei que eu ia ficar dentro do Ashton. Aí eu falei, quer saber, eu tô surtando aqui. Aí eu conheci uma senhora brasileira lá, que depois eu morei com ela, Leda, que ela mora lá. E ela virou pra mim e falou, Luísa, faça dessa praia sua Veneza. Depois você volta pra cá. Prashanti, que é o nome da cidade, Prashanti Nilayam, que significa morada da paz. Vai continuar aqui, então vai. Aí eu fui pra praia. Aí eu fiquei 2 semanas em vez de ficar uma. Eu amei tanto aquele lugar. Nossa, e eu me senti assim, maravilhada com tudo. Amei a praia. Nossa, a praia indiana é maravilhosa, viu? Nossa, perfeita. A aguinha quente que está... Que língua que fala lá? Télogo. E você entendia? Porque você falou, um médico falando com você. Inglês, não, é inglês. Pouquíssimas pessoas falam inglês. Pois pouquíssimas, assim, menos de 1% falam inglês. Então lá é tudo... E lá em Prashanti, foi criado por Satya Sai Baba. Porque Swami, ele é um educador que ele prega 5 pilares na vida. Não violência, a verdade, o amor, a retidão e a paz. Então, ele foi um professor. Então, o que ele fez na Índia foi criar universidades e hospitais públicos para que todos tivessem a capacidade de estudar e cuidar da sua saúde. Nossa. Então, foi isso que ele colocou e que ele trouxe para os indianos, né? Uhum. Enfim. E aí, eu fui para essa praia, amei, foi maravilhoso, perfeito. Voltei daí para Prashanti com uma outra visão de Prashanti. Mudei completamente. Aí, eu comecei a amar a Índia. Caramba. Nossa, aí foi a época que eu queria voltar para o Brasil, eu comprei uma passagem de volta para o Brasil para o dia 4 de janeiro, só ia voltar no fim de fevereiro. Comprei para o dia 4 de janeiro, que aí eu resolvi minhas coisas aqui, porque o intuito era ir para a Austrália. Aí eu voltei para a Índia, e quando meus pais estavam para chegar, se eu não me engano, acho que estavam para chegar, eu decidi não ir para a Austrália. Não, eu decidi não ir voltar para o Brasil. E aí, beleza. Aí eu fiquei lá na Índia, meus pais, o meu padrasto e minha mãe chegaram lá. A gente foi pro Nepal. E aí eu fui pros Himalaias. Olha, que louco. E foi uma conexão, assim, surreal do que aconteceu comigo ali nos Himalaias. A minha mente já tava muito mais clara. Você acaba se conectando mais com você. Você começa... É como se você começa a ficar blindado do mundo. O mundo parece que você já vivenciava já essas rotinas já. Aí eu já acordava. No começo você falou que já não... Isso. Não era todos os dias que eu acordava, mas eu acordava a maioria. Porque eu também precisava descansar. Porque lá é uma energia muito forte. Tipo, é muito forte a energia da Índia. Enfim. E aí eu fui pro Nepal. Fui lá pra estupa de Buda. Conheci Buda. Nossa, foi assim... Meu Deus. Sério. Eu acho que se minha mãe e meu padrasto não tivessem lá... Eu ia ter... E ficou quanto tempo, ia ter ficado virado um monge. Não ficou 4 meses, então? Fiquei 4 meses, pô. Aí eu voltei pra Índia. Mais até. Não. Aí eu voltei pra Índia e tipo assim, cara... Me encontrei, não quero ir embora, vou prolongar. Falei, mãe, vou cancelar a passagem no final de fevereiro, não vou mais. Aí eu decidi não ir pra Austrália, foi quando a gente rompeu, porque ele ia. Falei, cara... Não. Você sempre ali. Não quero. Você tinha que ter ido pra Índia, cara. Doido, é Austrália e Índia, cara. Entre Austrália e Índia, Onde será que eu vou? Eu fui trampar de Uber lá na Austrália, tava melhor. Já pensou ir lá na Índia, rapaz? Aí eu peguei, minha mãe virou pra mim e falou assim, Luísa, eu tô sentindo que você tem que voltar dia 28 de fevereiro, volta com a grana que você guardou e aí final do ano você vai pra Índia. Eu tô sentindo que você tem que voltar pro Brasil. Cara, voltei pro Brasil. Eu cheguei no Brasil, estourou o coronavírus, o aeroporto da Índia fechou. Nossa. Olha o que é a mãe, né? Rapaz, senão você tem que ficar lá até hoje. Não até hoje, assim, mas eu ia ter ficado, meu plano era até agosto, setembro.
Aí eu ia voltar. Caramba. Enfim, aí foi isso, gente. Aí a experiência da Índia acabou me trazendo... Mas lá você ficou expert lá em mapa astral, lá, alguma coisa assim? Na verdade, Ou você só fazia Não, eu não fui fazer mapa. Eu não fui aprender astrologia na Índia, porque a astrologia indiana é completamente diferente da que eu estudo. E só que quando você começa a se entender, você começa a ter a conexão mais com a sua intuição, com a verdade em você, tudo fica muito mais fácil. Então, o acesso a esses estudos que transcendem a matéria é muito mais fácil. Então, para mim, foi muito mais fácil acessar o campo astral, né? O sistêmico. Então, mas aí antes da Índia, você já fazia alguns mapas, né? Sim, não, eu já fazia mapa. E aí, quando você voltou... Não, eu já fazia. Quando você voltou, é que veio valendo mesmo. Eu faço mapa desde 2018, na verdade, gente. Eu fiz o meu mapa, depois de uns 3, 4 meses eu já tava fazendo. Só que era tipo informal, assim. Informal, daqui seu mapa, daqui seu horário. Aí que tudo mudou, porque aí quando eu fui conhecer a pessoa, qualquer pessoa que eu conhecia, antes de perguntar o nome, eu perguntava: dia, hora e data, por favor. Dia, hora e local, por favor. Eu ia trazer, mano, mas eu demoro pra fazer. A pergunta que não quer calar. Demora 2 horas. Eu ia trazer a minha data de... Data não, que eu sei, né? A hora que eu não sei. Minha data demora umas 2 horas. Que eu não sei. O cara perdido. Não, mas a gente vai falar, eu acho que um pouco mais mas, assim. cara, na hora a pergunta que não quer calar. Né? E o Daniel? Nesse mapa astral aí. Que você fez o mas mapa você fez dele. quanto? Você fez antes de ir pra Índia? Eu fiz antes da gente ficar, eu fiz. Isso foi no final de 2018 Sério? que eu fiz. Foi em novembro. Aí, Vocês trabalhavam juntos. Quando a gente então, se você trabalhava. tá com ela até hoje, é porque alguma coisa no mapa astral ali apontou. Ah, sim, menino de sucesso, trabalhador. CGCast. Rapaz, CGCast aqui, sucesso. Não é, porque a gente se complementa muito. Eu e o Daniel na verdade, antes da gente ficar, a galera já via a gente e achava que a gente já tava juntos, tá ligado? Mesmo sem estar. Porque, tipo, rolava uma energia assim. Que da hora. Mas o que apontou assim que... O que mais apontou... Com o Daniel, assim, falar, gurizão, tirando o sucesso. Que eu sou menininho, sucesso desde Corumbá. O Daniel foi muita questão, acho que como eu tenho Vênus em Escorpião, Paulo, eu preciso ter aquela coisa de eu tenho que conquistar. Eu preciso conquistar, então eu preciso ver que a pessoa não está aí pra mim. E o Daniel não tava nem pra mim. Ele é bom nisso. Ele é bom nisso. Ele é bom, né? Ele é muito bom nisso. E aí, eu simplesmente, tipo, eu falei, cara, gente, agora eu quero beijar esse menino, porque ele não quer. Ó, a sacada do Daniel, ele não falou nada. Não, teve uma vez. Esse sotaque corumbaense dele. É aquele ditado, quem mostra fome não come. Eu tô de olho, tá, querido? Então, mas, tipo, teve até uma vez que eu queria... Eu tava dando em cima dele, porque eu não sou uma pessoa que fica quieta. Eu dou em cima mesmo. Se eu quero, eu vou falar que eu quero. Enérgica. Eu virei pra ele e falei, qual que é o tipo de mulher ideal pra você? Aí ele perguntou... Mas tu não fala muito, assim. Então, foi mais ou menos isso. Ele virou pra mim e falou assim, qual que é o tipo de homem ideal? Eu falei, eu gosto de gente de cabelo preto, tatuada. Tipo, eu descrevi ele completamente. No outro dia ele pintou o cabelo de loiro. Sabe o que ele falou pra mim? Eu gosto de menina magra, alta, morena. Até hoje ela joga isso na minha cara toda vez. Isso machucou meu coração do lado. A Luísa contou pra gente isso daí quando eu fui falar. Gente, como assim? Sério, mano? Mas enfim, gente. Qual que é a estratégia do Daniel? Ele falou, mano, vou falar assim, porque eu também não vou chegar entregando o jogo. Falou assim, morena de 2 metros. Bem magricela, assim, nada a ver com você. Física. A Luísa, esse mapa astral não tá rolando mesmo. Mas enfim, gente, foi isso. E o mapa astral é uma coisa que eu falo que você se cura quando você ajuda o outro a se curar também. E o mapa astral pra mim é isso. É você conseguir... É o outro... Cara, o que me deixa feliz, o que me deixa, tipo assim, eu tô no meu caminho, é terminar um mapa astral, a pessoa virar pra mim e falar, Luísa, era tudo que eu precisava. Tipo, você, nossa, clareou tanto a minha cabeça. E a gente tá vivendo um momento que tá todo mundo perdido. E pra mim, a pandemia tem o seu motivo perdido, maior. Assim, é muito subjetivo, né? Mas assim, as pessoas realmente... Elas entram num modo automático dessa realidade do bem-sucedido pra todo mundo, né, cara? E às vezes não é pra você. Deixa eu só voltar numa coisa aqui, só vou contar rapidão.
Sobre a minha raspada da cabeça. Ou por que eu raspei? É verdade, nem esqueci. Eu raspei a cabeça porque eu sempre tive em mim, desde que eu quis raspar a cabeça, que era um momento de renovação da minha vida. Então, no dia que eu acordei, eu falei, gente, eu me olhei no espelho, eu olhei assim, aquele cabelo, eu olhei aquela Luísa, eu falei, essa Luísa não é mais a Luísa. Vou resetar, né? Essa não é, a pessoa que eu tô olhando no espelho não é mais o que existe dentro de mim. Eu preciso mostrar pra mim quem eu quero ser. Porque agora eu tenho o vazio completo pra eu poder preencher da maneira com que eu acho mais saudável. Aí essa minha amiga tava comigo, ela pegou uma tesourinha de cortar unha. Aí a gente conseguiu com um indiano, uma maquininha, foi horrível. Ela raspou tudo torto, raspou minha cabeça. Aí raspou, acho que foi na 1, na 2, sei lá. Aí, pra mim, assim, foi um choque, mas depois, quando eu raspei a cabeça, eu me olhei e falei, gente, agora sou eu. Porque você fica nu. A mulher, sim, o cabelo na mulher vaidade, é muito importante. Você tira a vaidade. E as mulheres indianas não raspam a cabeça. Elas não cortam o cabelo. A mulher indiana, quanto mais comprido for o cabelo, mais sagrada ela é. Olha. Então, ela só corta, na verdade, a menina corta o cabelo, ela raspa o cabelo com 7 anos. Depois dos 7 anos de idade, a menina não raspa mais, até o casamento, se o marido permitir. Porque tem isso, né? Lá, isso é uma coisa que eu até queria comentar sobre a Índia, antes da gente chegar no mapa, o quanto as pessoas, se elas nasceram daquele jeito, é porque elas precisam ser daquele jeito. Elas não têm essa visão ocidental de eu quero ser mais, de eu quero ser além do que eu sou. Eles são, se eu sou, por exemplo, se eu sou uma pessoa que mora na rua, é porque eu preciso morar na rua. E eu vou ser a pessoa mais feliz morando na rua. Olha. Se com isso eu conseguir algo a mais, bem, mas eu sou satisfeita pelo que eu já sou e pelo que eu já tenho. Uhum. E é isso que eu acho que é a visão do Oriente que a gente precisa trazer um pouco pro Ocidente. Porque não é errado você desejar, almejar, ser melhor, etc., material, espiritualmente. Mas é você sempre estar satisfeito. Contente ser com satisfeito e contente com quem você é e com o que você tem hoje. Porque é só assim que o universo vai falar, tá bom, vem mais. E o empoderamento, ele é ser quem você é, né? Exatamente. O grande poder tá em ser quem você Exatamente. é. Né? Você realmente olhar todo dia que você acorda e falar obrigada pela minha cama, pela minha vida. Eu acordo todos os dias, 5:30 da manhã, e né? O Juninho não vai, né? Ele não vai. Mentira, hoje eu fui. Hoje ele foi caminhar comigo, ele foi, graças a Deus. Mas eu acordo pra fazer minhas meditações. Pra ver um videozinho do Daniel fazendo yoga, assim. Não, ele não hoje faz. Tá pago. Hoje tá pago. Pra fazer, então assim, eu acordo muito cedo porque eu preciso, a minha mente, pra ela ficar equilibrada, eu preciso agradecer a Deus. Eu tenho isso. Que é Deus, a energia, a fonte, que sim. Né, cada um quer chamar. Acho que todo ser humano, ele precisa de transcendência, né, cara? Eu acredito que... Agora eu vou falar sério, hein? Então vai, Paulo. Brilha. Esse podcast tá diferente. Eu acredito que o ser humano precisa de transcendência, porque eu penso assim, a gente é limitado, né, cara? Então, quando a gente olha pra dentro, só pra gente, e você criar essa mentalidade que só tem você, cara, você não dá conta. Tipo, você não dá conta da realidade. De Exato. viver a realidade. Exato. Porque você olha e você fala, cara, eu sou limitado, mas a realidade te empurra pra um lugar que você... Então, cara, você precisa transcender. Seja Deus, seja energia, seja o que você cosmos, quiser chamar, o Criador, qualquer coisa. Transcender pra você poder sair, olhar as coisas e falar, cara, é assim que eu vou seguir. Exatamente. Né? Porque senão você fica ali... Mas, verdade, porque, né? Isso mesmo. Eu falo que isso é uma questão de quando você começa a reconhecer isso dentro de você, você começa a reconhecer isso dentro dos outros. E é aí que as coisas mudam. Porque aí você vai falar, gente, eu jamais vou fazer com aquela pessoa isso que pode me machucar. E voltar pra cá, depois de tudo Foi isso horrível. com a sua família. Foi horrível. Eu ia perguntar de quanto você cortou porque eu penso assim, então, não, mas eu penso assim, claro. Porque eu vi que você postava, você também tava compartilhando, né? De uma certa forma no Instagram, né? A sua vivência. Não, mas isso que eu ia perguntar. Você contou pra alguém que você ia raspar o cabelo, alguma coisa assim? Ou foi do nada e pum, cortei? Cara, eu cortei do nada e pum. Aí até algumas pessoas levaram um certo susto. Foi, cara, eu assustei, velho. É mesmo? Com Nossa, certeza. bateu um ego forte ali. Ele
Mas é porque choca, né? Choca, e é igual você falou, ixi. é subversivo até lá na Índia, né? Você falou o quê? O Do quê? nada ver uma Nossa, mulher careca lá. Eu voltei pra minha louca. cidade, as mulheres que faziam massagem em mim falavam: seu cabelo era tão bonito, por que você fez isso? Eu também não Aquela que se arrepende, né? Eu também não sei, foi rápido. Ô, vamos pras perguntas? Tem quantos por cento ali? Não sei, mas vamos pras perguntas Então aí. vamos lá. Ver o que tem aí interessante. Galera participou em peso, né? Rapaz, foi forte são umas aqui. perguntas que eu não sei nem fazer. Inferno astral existe mesmo? Pasmem. Quem perguntou foi Stebritz. Pasmem, galera. Não existe inferno astral. Aquele negócio de, eu tô no meu inferno astral, por isso que tá tudo ruim. É mentira. Terceirizando as coisas. O negócio que acontece é que antes, quando você vai fazer o seu retorno solar, que é o ciclo que a gente chama de revolução solar, que o sol volta pro mesmo grau do seu nascimento, acontece que você vai passando por uma fase de reavaliação. Então, aquilo que às vezes você deveria interiorizar umas 2 semaninhas antes de analisar, fazer ali um textinho, o que aconteceu no meu ano, o que eu gostei, o que eu não gostei. Como você não faz isso, a maioria das pessoas não faz, o exterior acaba vindo e apontando pra tipo, você dar de frente, pra poder te mostrar o que não foi legal, Sim. ou o que foi, enfim. E é por isso que as pessoas tratam como inferno astral, mas não existe inferno astral. Às vezes a gente acaba caindo num ciclo que a gente não aprendeu a lição. Então a gente tem de novo aquilo ali acontecendo, né? Pra gente entender o caminho que a gente tem que ir, né? Vai. Não, agora eu quero perguntar o meu. Eu sou escorpião. Libera pra nós aí a palavra. Escorpião em 2021. Vamos fazer seu mapa, Paulo. Tem que fazer seu mapa, marcar um dia aí, então, né? tem que fazer. Vamos fazer. Rapaz, tenho medo, hein? Mas ele quer ir pra Índia, raspar a cabeça. Daquele nervoso. Escorpião é um signo passional, é um signo de elemento água fixo, por isso que ele é muito apegado, ele acaba sendo um pouco possessivo. Vixe. E ele tem um certo... E ele tem um certo ar de... Eu preciso sempre estar transformando. Eu preciso sempre estar curando alguma coisa dentro de mim. Até mesmo inconsciente. Então, ele acaba atraindo situações para a vida dele que ele acaba passando por uma transformação, por uma mudança. Mas é que depende também da casa que ele se encontra, que é a área da vida. Depende do aspecto que ele faz, que é como ele vai conversar ali com os outros planetas. Porque o seu signo é o Sol. Sol é a essência, né? É o luminar. É o seu ego, o seu pré-racional, digamos assim. Então, o escorpião, ele tem muito disso. Ele gosta, ele é bem rancorosinho, ele guarda as coisas, ele realmente guarda as coisas. Ele pode não colocar pra fora. Outra coisa. Ixi. O signo de escorpião não expõe. Pode estar acabando o mundo dentro dele, mas ele não vai soltar. Ele só vai soltar na hora que realmente o negócio não tiver mais... Por onde Você sair? se identifica com isso? Muito, cara. Muito. Legal. De não me expor, né? E também de essa sensação de estar sempre querendo evoluir, né? E às vezes é ruim porque você atrai essas coisas que não precisava, mas é porque você precisa, parece que você tem que provar que você tá mudando, transformando. E né? Capricórnio. Isso, o outro já quer. Agora eu quero saber também. Capricórnio já mata 2, né? Você que é Capricórnio? Não, eu sou Sagitário. Sagitário. A gente pode conversar depois? Brincadeira. Como diz uma seguidora nossa aqui, Capricórnio é complicado. Vamos fazer outra pergunta, então. Vamos lá. Vamos lá. Maria C. Scardini. Qual a diferença entre o signo solar, lunar e ascendente? Tá, bem resumidamente. O sol é a sua essência. Então, é o que, vamos supor, reverbera dentro do seu coração. É aquilo que você realmente é. A lua... ela é a sua emoção, o seu primeiro instinto. Então, é aquela sua primeira vontade. Por exemplo, tá acontecendo alguma coisa, a primeira coisa que passa na sua cabeça é a sua lua que tá falando. E o ascendente é como você se expressa, são as suas máscaras. Então, o ascendente, ele é como você vai se portar a primeira vez. E o ascendente, ele passa por 3 fases. A primeira fase, que é a fase que você é educado pelo seu pai e pela sua mãe. Então, você é o que seus pais te ensinam. Você mostra o que seus pais te ensinam. A segunda fase, que é a parte que você tem que dar à sociedade. Que é a parte, então, que você começa a
ser com a sociedade o que a sociedade é com você. E a terceira fase, que é a fase que falam que é a fase do monge, que é a fase que você já tá recolhido, que você já viveu sua vida, então que você pode viver o seu espírito. É essa terceira fase do ascendente, que aí você é realmente o que você é. Você não precisa estar passando por máscaras. Legal, o ascendente são máscaras. É a nossa primeira impressão que a pessoa tem da gente, é o nosso ascendente. Massa, hein? Mas tem mais alguma aí? Não, eu quero saber o Capricórnio. Você deixou aí. Não, vamos fazer outras perguntas. Eu posso falar. Depois revela isso, né? Deixa pro final. Aí o assunto é mais embaixo. Lua Fragate, qual o seu mantra favorito? Putz, difícil, cara. O meu mantra favorito é o Sri Suktam, que é o mantra de Lakshmi. Como que o mantra te ajuda? O que é um mantra? Boa. O que é um mantra? Porque as pessoas falam assim, não, eu tenho um mantra. E aí você fica, parece que muito É que, na verdade, mantras são frases que ficam gravadas. Por exemplo, eu sou gratidão dia, tarde e noite. Sei lá, acabei de inventar. Isso é um mantra. Sim. O que, na verdade, eu estudo são hinos. Não são mantras. Mantra é algo que é uma frase que você coloca dentro do seu coração. Tipo, também tem os mantras védicos, mas o que eu estudo são os hinos védicos. Luísa, muito obrigado pela conversa e tirou altas dúvidas nossas. Eu que agradeço, junto. gente, Vamos de marcar a verdade. próxima. Exatamente. Queria falar muito mais. Nossa, a conversa Mas vai. é história pra caramba, a gente ia passar uma noite inteira E galera, aqui. quem quiser fazer mapa, quiser saber mais, segue a Luísa lá no Instagram, tem muito conteúdo, né? Vai estar aqui meu Instagram e tudo @Luz mais. pro mundo. Isso. Sim. E é isso aí, galera. Agradecer o Estúdio Django, Exatamente, Maiku. Tamo junto, é isso aí. Bora. Tamo Isso aí, junto. gente. Segue Obrigada. no YouTube aí, se inscreve no canal, comenta. Spotify também tá rolando, Tá Facebook, rolando, Instagram. exato. Tamo É junto. isso aí. E é isso aí. Beijão. Obrigado, Um galera. abraço. Obrigada, Valeu, gente. até a próxima. Tchau, tchau.